Olá, povo de Deus! Hoje celebramos a festa da Anunciação. A liturgia de hoje, dia 25 de março, há exato 9 meses da festividade do Natal, essa liturgia nos apresenta 3 leituras de um salmo. A primeira leitura, profeta Isaías, capítulo 7, de 10 a 14, e do capítulo 8, só o versículo 10, completando então a leitura de hoje. O nosso profeta de hoje é aquele que convencionamos chamar de o grande profeta Isaías, que profetizou no século 8 a.C., de 740 a 700. Ele deu o nome à escola de profetas, escola de Isaías, pois discípulos seus vão receber o mesmo nome, aos quais nós chamamos de segundo, terceiro Isaías, como já vimos. O grande profeta Isaías teve um ministério bastante longo e passou por reinados diferentes, começando pelo rei Osias em 740, passando pelo rei Acás, chegando a Ezequias em 700, e, segundo a tradição, ele foi martirizado pelo substituto, aquele que veio depois de Ezequias, o rei Manassés, que o martirizou. Os versículos de hoje são do tempo do rei Acás e fazem parte de uma secção que vai do capítulo 7 ao capítulo 12, conhecido como o livro do Emanuel, Deus conosco. E o diálogo do profeta com o rei Acás gira em torno de um sinal, que o profeta sugere ao rei que peça um sinal a Deus. E o rei se esquiva, dizendo, não vou tentar o meu senhor e tal. E no final do diálogo, o que mais interessa para nós hoje, é que aparece o seguinte: o próprio Senhor vai dar um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, porque Deus está conosco. Interessante observar que em hebraico se lê uma jovem conceberá e não uma virgem. A tradução da Bíblia do hebraico para o grego, a versão chamada 70, a Septuaginta, interpretou a palavra jovem como virgem. E os autores do Novo Testamento se serviram dessa versão e não do original hebraico. Porém, o que interessa para nós hoje é o que o profeta garante para nós. Deus está no meio do seu povo. Deus está conosco. Ele é o Emanuel. E hoje nós saudamos Maria, que foi aquela que gestou no seu ventre o Emanuel. O Salmo 39:40 diz o seguinte: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E essa citação vai aparecer na carta aos Hebreus, que a gente vai ver agora em seguida. Então, o texto de 13 capítulos, chamado Carta aos Hebreus, que na verdade não tem nada de carta, a não ser alguns versículos finais, onde aparece exortação, saudações, e é por isso que foi chamado de carta, é um texto com um conteúdo nada comum e um estilo bem diferente dos demais escritos neotestamentários. Alguma similaridade com algumas afirmações de Paulo, isso sim. Por longo tempo, o texto foi mesmo atribuído a Paulo, mas hoje há um consenso exegético que afirma que o texto é posterior ao martírio do grande apóstolo Paulo. A chamada Carta aos Hebreus é o único texto no Novo Testamento que chama Jesus de sacerdote. Mas por isso, atenção, não devemos confundir, porque Jesus foi sempre leigo. Ele não era descendente da tribo sacerdotal de Levi, nunca ofereceu a sacrifício de animais, mas ele foi sacerdote, altar e cordeiro, configurando assim o sacrifício verdadeiro do único sacerdote verdadeiro, como afirma a Carta aos Hebreus, daquele que se entrega. Por isso, nós chamamos, Vanhoá, um grande teólogo, chama o sacrifício existencial, o sacerdócio existencial. O que é o sacerdócio existencial? Aquele que não oferece vida dos outros, mas oferece a própria,
como deve ser também de todos nós cristãos. Vejam que na segunda unção, no dia do nosso batismo, o ministro diz, querido filho, querida filha, que o Espírito Santo o consagre com este óleo para que participe da missão de Cristo, sacerdote, profeta, rei, pastor. Agora que você faz parte do povo de Deus, siga os passos de Jesus e permaneça nele para sempre. Somos, portanto, todos chamados a seguir o seu exemplo, isto é, dar a vida por nossos irmãos, a maior prova de amor. O trecho de hoje nos mostra isso com clareza, distanciando Jesus dos ritos sacrificiais do Antigo Testamento e mostrando que ele veio fazer a vontade do Pai, entregar-se totalmente por amor a cada um de nós, o que Maria também entregou a sua vida, mudou toda a sua história ao dizer o seu sim. A terceira leitura é do terceiro evangelho, Lucas, que é composto por 24 capítulos e é a primeira parte de uma obra só que a gente soma, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Sobre o autor dessa obra, nós temos um monte de coisas escritas, inclusive romances. Mas o que a gente pode afirmar com clareza é que ele foi companheiro e seguidor, admirador do grande apóstolo Paulo. E é a ele que nós devemos as mais belas páginas bíblicas sobre Maria, a mãe do Salvador, nossa querida mãe. Dentre os relatos evangélicos, nós temos duas narrativas sobre a infância de Jesus, a narrativa de Mateus, a narrativa de Lucas. Percebo que na narrativa de Mateus, o personagem de destaque é mais José com seus sonhos, não que não fale de Maria, claro, mas é mais José. E no relato de Lucas, a grande protagonista do relato da infância de Jesus é Maria. No trecho de hoje, seria bom a gente perceber, não se trata tanto da visita do anjo a Maria, mas muito mais da chegada de Jesus e do Espírito em Maria, que a enche de alegria. Assim como a visitação, não se trata tanto de Maria visitar Isabel, mas muito mais de Jesus que vai ao encontro do seu primo profeta João Batista, também enchendo-o de alegria ainda no ventre de sua mãe. A narrativa da Anunciação pode também ser vista como vocação de Maria. Quando se faz um anúncio na Bíblia, o que geralmente se pede àquele que o recebe é que tenha fé e aceite a mensagem que se lhe dá. Só como exemplo, Zacarias falhou nesse aspecto, o que lhe acarretou ficar mudo até o nascimento do seu filho João Batista. Maria tem duas reações na presença do anjo Gabriel. Frente à saudação, ela ficou perturbada e começou a pensar qual seria o seu significado. E frente ao anúncio que conceberia e daria à luz Jesus, o Filho do Altíssimo, ela quis saber como que isso aconteceria, pois não conheço homem, disse ela. Tranquilizada pelo anjo, que isso seria a obra do Espírito, ela deu o seu consentimento, dizendo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ao dar o seu sim, a gente pode ver aquilo que na carta aos Hebreus e no Salmo aparecem, eis que vim fazer a tua vontade. Irmãos e irmãs, hoje celebramos com alegria, portanto, a anunciação do Senhor, a encarnação do Filho de Deus, que durante 9 meses fará do ventre dessa menina de Nazaré a sua morada. A história da salvação é marcada por essa disponibilidade total de Maria em querer que na sua vida fosse dado carne à palavra do Pai e pela disponibilidade também total de Jesus em assumir a missão que o Pai lhe confiou. Eis que venho fazer com prazer a vontade do Senhor. A vontade de Deus, portanto, é que todos nós tenhamos vida em abundância, como disse Jesus. Mas abundância não significa uma vida cheia de bens materiais, como as teologias de hoje da retribuição, da prosperidade, vivem apregoando cá e acolá. Não, é a vida com o necessário para se ter uma qualidade de vida numa fraternidade universal, edificando a civilização do amor, como falava São Paulo VI, nosso querido ex-papa.
Sejamos, portanto, construtores dessa civilização do amor, fazendo acontecer em nós a mesma prontidão de Maria e a entrega total de nossas vidas, como Jesus o fez por amor a todos nós, sobretudo aos pequenos, enfermos e pobres. Ave Maria, cheia de graça. Um beijo no coração de cada um, de cada uma.